Os efeitos que acabamos de estudar podem ser combinados com outros efeitos, resultando na criação de objetos extremamente complexos. Vamos ver a seguir alguns procedimentos para criarmos efeitos que parecem ser difíceis, mas que na verdade podemos criar objetos complexos dentro de uma forma bastante simples no CorelDRAW. Veja agora passo a passo o objeto que vamos criar. Primeiramente eu vou selecionar a elipse e criar um círculo. Vou selecionar a ferramenta de preenchimento e a opção gradiente. Escolhemos radial, vou deslocar o centro para a direita e para cima, duas cores, ponto médio, e vou aplicar ao nosso círculo, criando uma esfera. Ainda retirando o contorno, o objeto criado foi uma esfera, com um efeito visual muito bonito e criado de uma forma bastante simples. Vamos criar agora um outro objeto interessante. Eu vou utilizar linhas guias para que os objetos fiquem bem centralizados. Primeiramente, vou escolher o retângulo e criar um retângulo relativamente grande e posicioná-lo bem no centro das linhas guias. Agora eu vou selecionar a elipse e criar um pequeno círculo bem no centro do meu retângulo. Vou escolher preenchimento de cor branca para o meu círculo e vou remover o seu contorno. Em seguida, vou selecionar o retângulo, escolher a cor de preenchimento preta e também remover o seu contorno. Agora vou excluir as linhas guias selecionar os dois objetos e aplicar o efeito mistura. Vou escolher 35 e aplicar. E temos um objeto que dá uma imagem em 3D, como se houvesse um pano com um furo e uma luz no fundo que passa através do orifício criado no meio do pano negro. Vamos agora criar mais um objeto interessante. Vou selecionar a ferramenta Texto, Arial Black, tamanho 100, e vou criar um texto no formato artístico. Com a ferramenta de seleção, vou posicionar o meu texto e, selecionando o objeto através do menu Organizar, Transformações, Escalar, vou criar um espelho vertical e duplicado. Vou posicionar o texto criado logo abaixo. Isto pode ser feito também através das teclas. Vou selecionar o novo texto e mudar a sua cor para cinza, clicar novamente sobre ele para deslocá-lo para a direita, e desta forma eu criei um texto com uma sombra perfeita. Utilizando novamente a ferramenta de textos, vamos criar um texto artístico em Arial Black com tamanho 100 e vou escrever a
palavra Brasil. Vou utilizar o efeito adicionar perspectiva e dar uma perspectiva como se o nosso texto tivesse uma ação de profundidade. Com o texto selecionado, vou mudá-lo para a cor verde e aplicar o efeito de extrusão. Vou mudar o ponto de fuga e aplicar o efeito sobre o nosso texto. Agora, com algumas pré-definições, vamos mudar a perspectiva para vermos os efeitos criados. Esta operação é um tanto complexa, mas nos dá a impressão de um letreiro sólido como resultado do que acabamos de fazer. E encerramos este capítulo de combinação de efeitos, onde vimos como criar uma esfera, como fazer graduação entre duas figuras, como fazer sombra e como criar perspectiva tridimensional com aparência sólida.